E aí essa galera bacana, canal Gênesis Silva. Gente, tô aqui para fazer mais um pequeno vídeo. E eu tava, hoje aqui na beira desse rio e lembrando de muitas situações, que a gente passa em nossas vidas, que muitas vezes é para que nem hoje eu tô aqui, para contar a história, contar o testemunho. E eu lembro que, vou falar um pouquinho rápido para não ficar muito longo esse vídeo. E muitas vezes ser um pouquinho cansativo para vocês, mas eu lembro que no ano de 2014, eu saí daqui do Rio Grande do Norte, juntamente com meu cunhado, que é o do Zé da Sacola, do canal Zé da Sacola, e mais outros pinhão, fomos ali para Paraíba, lá em Nova Floresta, e dali saímos, rumo a uma fazenda ali do lado de Brasília, de repente em busca de melhorar a vida um pouco, E eu lembro que naquele ano de 2014 tivemos ali naquela fazenda, e o proprietário daquela fazenda, ele falou que dava uns 90 dias de contrato, porque é muito longe, dá quase 3 dias de viagem, a gente ia de ônibus. E não compensava de repente você sair daqui do norte, como se diz, para a Banda do Sul, para ganhar, trabalhar só um mês, um exemplo. E eu lembro que nós ali entre 35 pinhão, né, paraibano, porque eu sou paraibano, moro aqui no Rio Grande do Norte, mas sou paraibano. E ali entre os 35 peão, quando a gente chegou lá, tinha uns rapazes ali, eu não lembro a quantidade, mas era pouco. Não sei se eram uns três ou uns três ou quatro do Piauí. E ali a gente começou a trabalhar, E aquele cara falou pra gente que ia dar uns 90 dias de contrato. E quando a gente percebeu, gente, que a gente começou a cair em si, a gente viu que a gente estava num trabalho escravo. Ali o alojamento de péssima condição, era 35 pinhão, mais aqueles caras dali do Piauí, e ali era 2 vasos sanitários para todos nós. Quando a gente, caiu em si, o alojamento era dentro de uma mata, quem chegasse na fazenda não dava para ver o alojamento, e assim meio que acima do alojamento, eu lembro como hoje, tinha uma barragemzinha feita de lona, que era para aguar os cafezal, e ali se aquela barragem chegasse a estourar, ali levava tudo, não ficava ninguém. E ali eu lembro que nós trabalhando a passar dos dias, a gente queria assinar a carteira, porque foi as promessas que veio pra gente, lá da Paraíba. E aquele homem não queria assinar a nossa carteira. E ali a gente se viu acuado. E eu lembro como hoje que nós juntemos junto com outras pessoas lá e dissemos, vamos buscar nosso direito. A gente estamos no trabalho escravo. E ali esse homem se aperreou, para pegar todos os peão que ali estavam e colocar dentro de um ônibus e mandar todo mundo embora, sem pagar nada, nós não tínhamos recebido nada, nós tínhamos trabalhado ali parece 2 semanas, E quando a gente se viu que estava no trabalho escravo, ali se juntamos, ali entre 4 pessoas e muitas pessoas ali dizendo que estavam ali com nós, dizendo que não ia dar certo, que a gente não fizesse aquilo que não ia dar certo, muitos desanimados, e ali a gente seguiu adiante, Eu lembro como hoje que a gente saiu para Brasília, eu e mais 3 caras, e ali, gente, eu nunca tinha ido em Brasília, e ali não foi fácil, mas eu lembro como hoje, que era eu, um conhecido meu da cidade de Nova Floresta, Hamilton, conhecido como Galfo, Léo, que é o cunhado de Hamilton, e outro rapaz chamado Milton, ele tinha um conhecimento, tinha um sobrinho lá, e eu lembro como hoje que o sobrinho dele, nós saiu da fazenda, de a pés, e ali o gerente meu que já desconfiado, porque eu lembro que ele perguntou para meu tio falou depois para a gente, que o gerente foi até ele, e perguntou se a gente era de uma índole boa, já tinha uma desconfiança. E ali a gente foi, o sobrinho desse rapaz nos deu uma carona e a gente chegou até ali em Brasília. E eu lembro que ali, gente, a gente foi no Ministério do Trabalho, ali a gente tentou fazer a denúncia, e eu lembro como hoje que foi muito difícil para a gente chegar ali até aquelas pessoas para fazer uma denúncia. E com muita luta a gente lutamos ali e não resolveu nada. E eu lembro como hoje a gente foi na Rede Record, ali em Brasília. E ao chegar ali na Rede Record, eles falaram para de repente ter uma matéria e tudo mais, tinha que ter um vídeo, comprovando que a gente estava em trabalho escravo, para de repente eles não chegarem lá de repente e de repente surgir uma multa até para eles, por estar de repente dando uma notícia falsa.
e ali a gente não tinha, né? Na época não era essa tecnologia de hoje, nem todo mundo possuía um celular. Realmente eu lembro que eu não tinha um celular, pelo menos um pouquinho mais moderno. E ali para adiantar a história, gente, eu lembro como hoje que a gente fomos para Brasília, fomos no Ministério do Trabalho, fomos na Rede Record, não deu certo, fomos no Ministério do Trabalho, ali a gente conseguiu fazer a denúncia e ali a gente esperou por alguns dias e percebemos que não fizeram nada por nós. E ali, gente, eu lembro como hoje que eu meio que fiquei desesperado, né? Porque saí da Paraíba, saí daqui de Natal para Paraíba para viajar e aqui em casa deixei minha esposa, deixei minha filha, deixei um filhinho pequeno. Na época Ronanzinho era pequeno, não tinha flor de lis. E ali a gente saiu em busca de uma melhora para a vida e tivemos em meio a essa situação. E eu lembro como hoje, né? Vocês veem, eu sempre estou falando de Deus, dessa grandeza de Deus. E eu lembro como hoje, né? Que eu lembro que tem uma matinha lá, eu desci. Eu estou dando aqui um testemunho para de repente edificar a sua fé. Eu lembro como hoje que eu desci uma matinha que tem e ali eu me ajoelhei. Na época eu não era cristão, né? E ali eu lembro como hoje, com uma fé tão grande, né? Ali eu meio que chorando, naquele mato, meio que desespero, porque a gente sabemos que muitas pessoas que viajaram antigamente, muitos fazendeiros, eles matavam aquelas pessoas e ali era meu medo, né? Eu deixei em casa minha esposa, minha família, e eu lembro como hoje que eu desci ali, né? E fui falar com Deus para que ele viesse ali tomar de providência, né? Eu entreguei ali nas mãos de Deus e meio que chorando, né? Fui para a mata um pouco recuado. E eu lembro como hoje, foi algo tão de Deus que naquele momento, depois minha esposa, depois que rolou todo o processo, minha esposa me contando, eu entendi tudo, que naquele mesmo dia que eu orei lá dentro daquela mata, minha esposa nessa época, ela era servidora de Cristo, hoje é afastada, e ela estava no ciclo de oração de tarde. E ela disse que sentiu naquele ciclo de oração, naquele mesmo momento que eu estava orando lá em Brasília, minha esposa estava aqui em Natal no ciclo de oração e ela sentiu que algo estava, nós estava passando por algo, né? E ela falou para mim depois que a irmã, né? Eu lembro como hoje, a irmã Inês, veio até ela, né? Deus tomou aquela irmã e disse que Deus estava cuidando dos teus. Ela não entendeu porque ela não sabia do que nós estava passando, mas ela lembra que a irmã disse que Deus estava cuidando dos dela, né? Então, Deus já tinha escutado, né, a minha oração e a gente foi adiante. E mais uma vez a gente foi ali mais uma vez para Brasília. Dessa vez a gente já saiu escondido. A gente já saiu por dentro do mato. E eu lembro que dessa vez a gente, meu cunhado foi dessa vez, né, meu cunhado Jean. E ali a gente saiu por dentro do mato e aquele rapaz que nos levou a primeira vez, ele falou que poderia nos levar mais uma vez, mas não poderia, não tinha horário para ir buscar, ele não tinha tempo de ir buscar. E a gente mais uma vez fomos ali em Brasília. Eu lembro como hoje, gente, a gente sem dinheiro, tempos difíceis, mas eu estou aqui para dar o testemunho, né? Então, eu lembro como hoje, muitas vezes eu estou contando essa história aqui, muitas vezes tem alguém que está passando por uma situação semelhante, né? E muitas vezes quer desistir. E eu lembro como hoje que nós foi mais uma vez ali no Ministério do Trabalho e o que me deu uma tristeza foi que tinha ali na frente fica um vigilante, né? E ali estava o nome grande, Ministério do Trabalho. E ali a gente tentando de alguma maneira entrar para fazer ali a denúncia, falando que já tinha feito a denúncia. E ali eu lembro como hoje que tinha o nome Ministério do Trabalho ali, eu disse, e para que serve esse nome aí, Ministério do Trabalho? Eu lembro como hoje, que o vigia disse para nada. Aquilo me deu uma tristeza tão grande, porque naquele momento era ali que a gente ia achar, de repente, uma solução para o problema que a gente estava procurando. E eu lembro como hoje que ficamos por ali, o rapaz disse, pega um papelzinho, assina aí, manda lá para cima, para a denúncia. Se de repente ele mandar chamar vocês retornam aqui. E eu lembro que meu cunhado ali insistiu, fez o papelzinho ali, foi o tempo, né? Que meu cunhado fez o papelzinho, colocou por ali. E ali chegou outro vigilante. Eu creio que usado por Deus. E ele disse, eu vou conversar ali com o rapaz do Ministério do Trabalho, ver que ele vem conversar com vocês. E ali, gente, o cara resolveu conversar com nós.
né? E ali a gente foi, subiu, ele estava numa reunião, eu lembro como hoje, estava numa reunião, numa mesa grande, e mandou sair todo mundo. E ali entrou eu e mais outro rapaz. E ali eu fui contar a denúncia e tudo mais. E eu falei, a gente já tinha feito essa denúncia aqui. E aquele cara meio que se viu preocupado. Disse, como é que vocês fazem uma denúncia dessa e ainda não chegou ninguém até lá para resolver essa bronca? E eu lembro como hoje que ele ligou, né, para a pessoa que tinha feito, na época tinha assinado a denúncia, mas só que estava fora do sistema, né? Não foi para o sistema. Meio que foi em vão, por isso que eles não tinham ido até lá. E eu lembro como hoje, para dar uma encutada na história, que eles resolveram, a gente foi até essa fazenda, e ali a polícia veio com nós, né, naquela época, e resolveu tudo direitinho. Eu voltei para casa. O que é que eu quero, né, falar para vocês com essa história? Que muitas vezes na vida da gente, nós vamos ter realmente em nossas vidas, vai ter momento de tempestade, né? Vai ter momento de tempestade, vai ter momento em nossas vidas que vamos estar numa tempestade tão grande, num naufrágio tão grande, que a gente vai ter duas opções, ou nadar ou morrer afogado. Então nesse tempo nós decidimos nadar e hoje eu estou aqui para contar esse pequeno testemunho para vocês, né? Espero que vocês tenham gostado e de alguma maneira sirva de lição para alguma pessoa aí que está do outro lado, que pensa de repente em desistir. A gente não desistiu, Deus nos deu força e hoje eu estou aqui para contar essa história que ali nós passou, mas hoje eu estou aqui para contar essa história porque eu sou mais que vencedor em Cristo, né? Então, que você venha, né, cada dia mais se fortalecer, não desista, siga adiante, nade, nada, embora que esteja difícil, mas nada, uma hora certa você vai vencer, em nome de Jesus. Então, eu quero ser grato, né, se de repente vocês viram aí, de repente, esse pequeno testemunho até o fim, que Deus continue nos abençoando grandemente.